Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Faz um tempo que eu não gravo aqui, vamos fazer umas daquelas atualizações sobre como que anda a minha vida, as coisas que eu tenho feito. Nesse vídeo a gente vai falar de várias coisas, a gente vai falar sobre a prova da Santa Casa que já rolou, a preparação para a Unicamp, que é a prova que vai ter nesse domingo agora, um pouco sobre as obras obrigatórias, simulados, como que tá o ritmo, quais simulados que eu estou fazendo, redação e um pouco mais sobre os meus estudos de algumas matérias, certo? Então, para você que não conhece, esse daqui é o Diário de um Vestibulando, que é um quadro que eu faço aqui no canal, relatando um pouco sobre as coisas que eu ando fazendo nos meus estudos, coisas que eu aprendi e muito mais, beleza? Então, cheguei que a gente vai conversar um pouco sobre as coisas. Bom, rolou a prova da Santa Casa, para aqueles que acompanham o canal, eu tinha já mencionado ela algumas vezes, para quem não acompanha e talvez tenha feito ou que não conhece, ela é uma prova feita pela Fundação VUNESP, ela é muito parecida com a prova da FAMERP, que foi por esse motivo que eu prestei ela, para tanto treinar, ver um pouco sobre o que a VUNESP anda perguntando, porque ela é uma banca com um certo nível de previsibilidade, então é bom para você ter um tato assim, de como que estão as questões esse ano, além de ser um bom treino no quesito de tempo e no quesito de conteúdo. Então, o que eu achei da prova no geral? Primeiro dia, eu achei uma prova bem padrão da VUNESP, bem padrão da Santa Casa, sem grandes surpresas, sem nada muito difícil, sem nenhuma pergunta muito estranha, nem muito complicada, e então, bem o que eu esperaria de uma prova da Santa Casa, especialmente uma prova da VUNESP. Uma coisa que eu acho que vale comentar, eu vejo que às vezes o nível das questões da Santa Casa, por exemplo, comparando com a da FAMERP, pode ser um pouco mais difícil nesse primeiro dia, e no segundo dia eu considero as questões de biologia também um pouco mais difícil. Isso falando no geral. Agora, já falei do primeiro dia. O segundo dia, que são quando as questões específicas, que eles chamam de conhecimentos específicos, e a redação, o que eu achei da prova no geral. A prova na parte de biologia, eu achei com algumas questões ruins, principalmente no começo ali da minha prova, tinha uma questão que eu achei bem mal formulada, tinha uma outra questão que eu achei uma questão um pouco estranha, assim, o conteúdo, e no geral é uma prova que eu achei difícil. Tinha algumas perguntas fáceis, óbvio, mas tinham bastante coisa bem específica, assim, e conteúdo bem exigente no geral. Então, a minha impressão de biologia foi essa. Química e física, eu achei uma prova extremamente dentro do esperado, então, sem grandes surpresas, um nível de dificuldade médio e bem em linha com o que costuma ser. Às vezes eles podem puxar um pouco mais nessas provas de física e química, mas não foi o que aconteceu. Português, eu achei também dentro do esperado. Tinha uma pergunta lá que eu achava um pouco difícil, pelo fato de eu considerar ela bem subjetiva a resposta. Eu não sei se eles vão aceitar mais de uma coisa ou outra, mas era de um texto que, se eu não me engano, era do Machado de Assis. E, para quem não sabe, o segundo dia da Santa Casa, ele é muito parecido com o da FAMERP, com a diferença de que, ao invés de você ter 6 questões de química e 6 questões de física, você tem 4 de cada uma dessas, e aí você tem mais 4 questões de português. No total ainda são 20 questões, tudo normal, e tem uma redação. A redação da Santa Casa é bem previsível, como a VUNESP às vezes costuma ser. O tema foi bem parecido com uma prova que tinha sido uma semana antes dessa prova, né? Que foi da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que também tratava sobre ecoansiedade, e o tema dessa daí foi ecoansiedade entre o... Eu não lembro exatamente qual que era a palavra, mas era tipo assim, entre o sentimento negativo e o impulso para o ativismo ambiental. Então, foi uma redação que, vamos ver como foi o resultado. A redação é difícil você conseguir julgar se você foi bem ou não, mas no geral eu acho que eu devo ter ido bem nessa prova como um geral. Como eu disse com vocês, eu não tenho muita intenção de ficar falando de resultados nesse começo, assim, até posso comentar uma coisa ou outra, mas nesse caso nem tem muitos gabaritos, tem só o gabarito da primeira fase e tudo mais, e enfim, passando para frente, vocês devem ter notado de que o ritmo de vídeos aqui está um pouco menos frequente, que é o que eu já esperava, tá? Inclusive eu avisei vocês, esse fim de ano é muito cansativo e ele também é quando eu quero ter um ritmo bem puxado, então eu vou, de fato, diminuir a frequência de vídeos conforme eu achar necessário, conforme eu conseguir fazer vídeos ou eu não conseguir. Então, estejam avisados, mas as coisas vão seguindo por aqui.
Uma outra coisa que está rolando, esse vídeo está sendo gravado uma semana antes de eu fazer a prova da Unicamp, a primeira fase. Ela vai ser no dia 20 desse mês aqui, que a gente está no mês de outubro. E para essa prova, eu estou fazendo algumas coisas. Eu comecei a fazer alguns testes já. Eu fiz alguns simulados e eu fiz simulados da Unicamp. E eu procurei fazer esses simulados no mesmo horário da prova, porque, para quem não sabe, a Unicamp mudou o horário dela e esse ano ela vai ser às 9 horas da manhã e o horário previsto de término é às 2 da tarde. Eles mudaram esse horário principalmente por motivos de ter muita tempestade e tá muito calor nessa época do ano, e eu acho que é uma decisão acertada, porque agora lá em São Paulo esse fim de semana tem um monte de gente que tá sem energia, e você pôr essa prova nessa parte da manhã garante que você vai ter luz e diminui a probabilidade de você ter uma tempestade ocorrendo na hora da prova, que pode fazer com que acabe a luz, por exemplo. Foi um problema que aconteceu ano passado com a Unifesp, que foi realizada no começo de janeiro, e deu um grande problema. A prova teve que ser refeita, porque teve gente em São Paulo que fez a prova no escuro, no meio de um temporal que estava tendo lá. Então, os motivos que mudaram o horário da prova no Unicamp foram esses. A própria banca falou isso, e eu acho que é uma decisão bem acertada. Porém, eu não tenho muita costume de fazer provas esse horário, e eu prefiro fazer provas no horário da tarde, ou pelo menos eu estou mais acostumado com isso. E eu fiz esse simulado justamente para ver isso, e uma coisa que eu notei nos simulados é que eu estava com muito sono e bem lerdo ainda. Então, para corrigir essas coisas, eu vou fazer algumas mudanças. Amanhã eu vou fazer o último simulado da Unicamp, e eu já vou testar essas mudanças e o que eu pretendo fazer. A prova começa às 9, eu pretendo acordar umas 6 da manhã, fazer algumas coisas da minha rotina normal, então eu tomo um café bacana, eu também costumo passear com o meu cachorro, essas duas coisas eu vou manter, e o próprio passeio já é para começar a ter contato com luz do sol, começar a me movimentar e acordar. Eu também costumo tomar um banho, vou tomar. Além disso, eu vou dar uma alongada e tentar me exercitar para agitar o meu corpo, para eu ficar mais ativo. Óbvio que fazer um simulado é diferente de fazer uma prova, e a prova naturalmente vai ficar um pouco mais ativo, mas eu quero fazer essas coisas para me estimular mais, porque eu não quero ser prejudicado, como eu fui nos simulados, por eu notar que eu estava muito devagar, muito lerdo. E além disso, vou tomar um pouco mais de café, assim, e eu vou fazer o que for preciso para eu ficar bem mais ativo e bem mais acordado e desperto nesse momento. E também vou levar um lanche, porque nesses simulados eu vi que eu estava com bastante fome, então eu vou levar um lanche, acho que um pouco mais com mais sustento do que os lanches que eu costumo levar para as provas, até porque nesse horário é um horário que você costuma ter mais fome, você não almoçou, tudo mais. Seguindo em frente, falando ainda da prova da Unicamp, eu estou tentando dar uma atenção especial nessa última semana que passou e nessa semana que está começando agora, para as obras obrigatórias da Unicamp. Eu não consegui ler todas conforme o meu plano. Eu escolhi focar nas provas as obras da FUVEST. Eu achei que não seria possível eu ler todas as obras como eu gostaria e como eu conseguiria, tendo que fazer outras coisas. Então, eu ainda estudei as obras da Unicamp, mas num nível menor do que da FUVEST. Eu até estava me questionando nos últimos dias se isso faz sentido ou não, tendo em vista que eu costumo ir melhor na prova da Unicamp, tendo em vista meus desempenhos anteriores e tal. Gosto da faculdade, tem várias coisas que me interessam lá, mas enfim, meu plano era esse, eu segui com ele, mas eu estou dando uma atenção especial estudando as obras que eu não li e dando uma repassada no que eu tenho e tal. Eu vou ver se eu consigo fazer algumas questões que o professor do qual tem o curso que eu faço, tanto as obras da Unicamp quanto da FUVEST, que é o Henrique Landim, tem uma ficha, uma lista de questões, tanto de vestibulares anteriores quanto as questões próprias dele, então vou ver se consigo fazer isso para dar uma atenção, mas no geral tem sido isso. Falando também das obras obrigatórias da FUVEST, eu andei bastante com essa lista, porém eu não sei se eu vou conseguir ter terminado de ler todos os livros para a primeira fase. Eu vou garantir que eu tenha estudado todos eles, então, visto as aulas e tal, não sei se eu vou ter conseguido terminado. Tem uma chance razoável de que talvez 1 ou 2 livros não tenham sido terminados quando eu quando eu for fazer a primeira fase, né? O que não é um problema tão grande, tendo em vista que na primeira fase a exigência sobre as obras obrigatórias não costuma ser muito aprofundada, né?
na segunda fase já muda um pouco esse jogo. Então, bom, além disso, falando dos simulados, nessas semanas que rolaram, eu subi um pouco o ritmo dos simulados, igual eu falei para vocês, simulados da Unicamp específicos agora, e assim que acabar os simulados da Unicamp, eu vou começar com os simulados da FUVEST e da Unesp. Não pretendo fazer simulados do Enem, porque acho que não dá para você focar em tudo, então eu vou prestar o Enem ainda, mas não é a minha prova mais importante, então eu não quero ficar fazendo simulados do Enem para depois chegar em cima da hora e ter feito poucos simulados da Unesp e da FUVEST, que são provas mais importantes para mim. Então, o ritmo que eu tenho tentado manter dos simulados é de fazer 1 a 2 simulados por semana, e isso é um ritmo bem cansativo, especialmente se eu fizer 2 simulados na semana, e exige muito tempo, tanto para fazer, porque gasta aí umas 4, 5 horas fazendo simulado, depois mais um bom tempo se você corrigir as questões do jeito que eu acredito que precisa, mas tem que fazer e é muito importante, então mesmo que isso aconteça, eu estou fazendo eles e acho que é uma coisa muito, 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 muito importante na preparação, então preste bastante atenção nisso também, e tem todos os seus lados, você pode tanto ficar feliz às vezes com os seus resultados, isso acontece às vezes, e até puto também, que às vezes você vai pior do que você imaginava. Isso inclusive aconteceu comigo, igual eu falei, nesses simulados da Unicamp, eu fiquei meio puto por ver que eu tinha ido pior do que eu estava esperando, pior do que eu já tinha ido há alguns anos, muito por causa da desatenção e dessa falta de capacidade de se concentrar enquanto você faz a prova ali mesmo. Então, por isso que eu fiz essas mudanças bem específicas, assim, para garantir que isso não vai acontecer, e vou testar elas amanhã fazendo a prova, e até porque é um horário diferente, então eu preciso ver se eu vou conseguir fazer tudo, né, medir o tempo que eu gasto fazendo essas coisas até chegar lá, porque você ainda tem que chegar 1 hora antes, então, tipo, 8 horas eu já tenho que estar saindo de casa no máximo, né. E indo nessa toada de treinar para as provas, eu falei do Enem, apesar de não fazer simulados do Enem, eu pretendo fazer algumas redações agora que a prova está chegando perto. Eu fiz já 1 ou 2 redações durante o ano, e eu vou fazer mais umas, sei lá, de 1 a 3 redações, para pelo menos estar com o modelo fresco na cabeça e mais ou menos alinhado para chegar lá na hora da prova e conseguir fazer uma redação decente. Então, acho que isso é importante e não é algo tão trabalhoso e é bem menos custoso do que fazer um simulado. Então, eu pretendo fazer uma redação do Enem também. Além disso, de matérias que eu tenho estudado, eu comentei já com vocês que eu estava começando a estudar algumas outras matérias, né? E como que eu estou estudando química no momento, já tem um tempo, eu tenho estudado bastante com o professor Igor Química, eu não sei quem conhece ele, mas ele é muito bom. Eu já recomendei ele aqui uma vez no canal, e eu gosto muito das aulas dele. Ele é um professor lá de São Paulo, ele dá aula em cursinhos bem bam, e também dá aula em alguns cursinhos online. A aula dele é muito boa e muito completa, e especialmente para vestibulares paulistas, que são mais exigentes às vezes do que o Enem. Então as aulas dele são muito boas e elas são gratuitas. Ele tem uma planilha que tem todas as aulas das matérias lá, tudo organizadinho, bonitinho, é bizarro e é muito bom. Então eu recomendo. Além disso, eu também uso algumas coisas do iQuímica. Eu pretendia fazer o curso deles, mas o curso tinha fechado já quando eu ia comprar, então eu não estou matriculado no curso, mas eu tinha a intenção, é que acabou não dando certo. Além disso, biologia, eu estou estudando com o BioATP, tanto as aulas quanto as apostilas teóricas e de exercícios eu estou usando principalmente por eles. E além disso, eu tenho complementado com algumas aulas de coisas mais específicas que eu queria ver e às vezes não tem disponível na plataforma, ou pelo menos eu não achei, com as aulas do Guilherme Goulart ou do Gui Goulart, e as aulas são muito boas, e ele tem aulas no YouTube disponível gratuito para quem quiser, e em várias playlists e tal, e são aulas boas, tá? Eu recomendo para quem quiser. O BioATP eu estou fazendo um curso deles. E, por fim, física, eu praticamente consegui acabar a matéria, então isso é algo muito bom. Eu vou ter acabado, com certeza, até antes de fazer FUVEST e Unesp, FAMEMA, FAMERP e tal. E eu estou começando a revisar agora matemática e química com o curso de revisão do Universo Narrado, que é um curso bem bom, e eu pretendo fazer isso. Matemática eu queria ter conseguido estudar mais, mas não deu tempo, e estamos indo assim, por enquanto. E por último, uma coisa que eu tenho tentado dar mais uma atenção
a partir da última semana é começar a fazer um pouco mais de exercício, que eu acabei deixando um pouco de lado nos últimos 2 meses, juntou com uma reforma na academia que estava tendo aqui no condomínio, e eu fiquei meio desanimado, assim, eu não deixei de fazer exercício completamente, mas eu diminuí bastante o ritmo, e agora eu tô tentando voltar um pouco mais, principalmente de ir na academia, pelo menos umas 2 vezes na semana, e aí correr, e às vezes nadar, apesar de que vai ser mais difícil nadar, mais 1 ou 2 vezes na semana, então manter esse ritmo, assim, e tá sendo algo bom, e é muito importante, e apesar de ter meio que esse trade-off de tempo, às vezes, e até de energia, eu acredito que se pague você dedicar um tempinho para você deixar o seu corpo saudável. E acho que isso é algo meio difícil da modernidade, assim, mas a gente às vezes negligencia coisas que não pareçam importantes ou que a gente analisa às vezes superficialmente e não são tão importantes, mas que tem grande importância e que as pessoas dão importância a isso há muito tempo e agora a gente está querendo, às vezes, negligenciar isso um pouco. Mas enfim, então eu tenho tentado dar mais uma atenção para isso e eu acho que está sendo muito bom. Eu, pelo menos, tenho gostado e me sentindo um pouco melhor. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesse vídeo aqui era isso. Gostei bastante de fazer esse vídeo, fazia um bom tempo que eu não gravava nada neste quadro aqui, mas era isso daqui. Foi um grande prazer, espero que vocês tenham gostado. Até logo. Valeu, falou.